marinheiro, eu sou marinheiro. Eu sou brasileiro, eu sou marinheiro, eu sou marinheiro. Eu sou brasileiro, eu sou marinheiro. Para as transformações do nosso século, desse início de século, não existe companhia melhor do que daqueles que produzem a ciência e que fazem a ciência no Brasil. Nós temos o desafio de fazer novas perguntas para a realidade. Nós temos o desafio de dar novas respostas para a realidade que se coloca a nós. Tem uma psicopedagoga gaúcha que eu não me canso de citar o que ela disse. Ela disse, professor Halpe, a realidade responde na língua em que é perguntada. Se nós continuarmos fazendo as mesmas perguntas para a realidade, obteremos as mesmas respostas. Mas o bom é que a realidade é poliglota. Nós é que às vezes somos monoglotas. E se nós não olharmos para essa realidade grávida de palavras, de respostas, de conhecimento, de novos produtos, de novos materiais, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, porque só fazemos as mesmas perguntas. Então, se eu perguntasse, na linguagem do século XX, como é que a gente faz para produzir energia tão necessária para o nosso desenvolvimento? Na língua do século XX, a resposta é carvão, a resposta é petróleo, a resposta é gás. Na língua do século XXI, e é por isso que eu digo que a ciência é a nossa melhor companhia para os desafios que temos pela frente. A resposta é o uso da biomassa. A resposta é o uso da hidroeletricidade. A resposta é o uso do sol, a resposta é o uso do vento. A resposta é a produção do álcool de celulose. A resposta é termos a condição técnica e principalmente o compromisso ético de que nós queremos sair de uma economia de altíssimo carbono para uma economia de baixo carbono. Quem vai dar essa resposta é a ciência. E ainda precisamos sim de uma educação de qualidade. Uma educação que seja capaz de integrar os novos conhecimentos do século XXI. Uma educação que faça o homem se conciliar consigo mesmo e com a natureza. A realidade mudou. Nós pensávamos que os recursos naturais eram infinitos, não são. E agora que sabemos que eles são finitos. O que nós vamos fazer com essa finitude? Nós vamos lançar mão do melhor, não é? Da tradição e do melhor da modernidade para poder alcançar as respostas. Eu digo isso porque eu pertenço às populações tradicionais da Amazônia. E as populações tradicionais, diferentemente dos nossos cientistas aqui, que têm seu conhecimento baseado nos postulados, do saber denotativo, do certo ou errado, da comprovação científica, corretamente, metodologicamente correto, para aquilo a que se propõe, as populações tradicionais de pescadores, de seringueiros, de índios, de caiçara, de ribeirinho, de quebradeiras de coco, de tanta gente nesse mundo tem conhecimentos tradicionais associados a recursos naturais. Eles não sabem esses postulados aí da comprovação científica, mas sabem escutar, sabem perceber e sabem fazer. O Chico Mendes aprendeu que a Amazônia não deveria ser destruída antes que o Instituto de Pesquisas Espaciais da Amazônia chegasse à conclusão de que ela é responsável pelo sul, sudeste e o centro-oeste não serem um deserto. De que ela produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. A ciência tem o seu tempo, tem o seu caminho, a sua trajetória. Mas existe a arte de perceber. Isso se dá pela política, isso se dá pela ética, isso se dá até pela intuição. O que fez com que aquele homem simples chegasse à conclusão de que não deveria destruir. É a mesma razão pela qual que fez esses homens da complexidade científica dizerem agora não pode destruir porque senão vai virar deserto. E se a gente não tivesse se colocado em marcha contra a destruição da Amazônia, se tivesse continuado com o lema integrar para não integrar, transformando a Amazônia apenas em pasto, como estão querendo agora no Congresso Nacional, mudando o Código Florestal sem critério,
agora e a ciência a dizer, não pode destruir, mas a Amazônia já estaria destruída. O Brasil reúne as melhores condições para fazer uma inflexão no seu modelo econômico, social, mas principalmente civilizatório. Essa é uma corrida em que todos estão buscando uma resposta para os desafios desse século. Mas o país que reúne as melhores condições para fazer isso é o Brasil. Por quê? Nós temos 11% da água doce, 22% das espécies vivas, 60% do nosso território ainda são florestas. E nós temos já 45% da nossa matriz energética limpa. Os países desenvolvidos têm, em média, 13% de matriz energética limpa. A Inglaterra, que está na ponta dessa disputa, tem apenas 4%. Nós não temos o direito de não nos posicionarmos para dar essa contribuição para nós mesmos e para o planeta. Vamos precisar cada vez mais exigir que os nossos líderes liderem pelo exemplo, que tenham a capacidade de compreender que essa realidade é múltipla, e para uma realidade múltipla as respostas são múltiplas, e as lideranças, elas não podem mais se perceber como se elas fossem o único centro. Hoje, a realidade é policêntrica. Nós temos um mundo em que você aqui é a maior autoridade. O senhor aqui, o reitor, é a maior autoridade. Não dá para querer ser líder de tudo e líder do resto. São líderes multicêntricos para processos multicêntricos. É isso que vai exigir, não é? É que está exigindo já esse século. Posso dizer em breves palavras como é que isso se expressa. Se expressa da seguinte forma: os partidos não têm mais a hegemonia do processo. Um jovem com seu computador na internet, com seu conhecimento, às vezes vale mais do que um senador desatualizado, repetindo o mesmo discurso de 500 anos, sem dar uma contribuição verdadeira para o país. Isso é a sociedade em rede. Os partidos têm que se colocar nessa posição em rede. Nós, os políticos, temos que aprender a acompanhar esse processo. Isso é também válido na presidência da República. Eu estou observando que o presidente Obama está inovando em algumas coisas. Os americanos têm mais dificuldade de reconhecer méritos no governo do Obama do que nós que estamos de fora. Mas isso é legítimo, viu, Micardo? Não é? Eu sempre digo que é muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender meio ambiente no nosso próprio ambiente. É muito fácil reconhecer o mérito político no país do outro. Difícil é reconhecer no nosso. Mas uma coisa importante que ele fez, ele está colocando informações in natura na internet para que as pessoas possam ter acesso a essas informações. E a partir do acesso a essas informações, esse povo de cabeça boa, cheio de criatividade, estão criando vários aplicativos. Isso é fundamental para uma coisa que se chama controle social. É fundamental para uma coisa terrível que acontece, chamada corrupção. Que tal botar todos os programas do governo in natura para vocês olharem e verificar, poxa, mas é tanto dinheiro para nada aqui. Olha os resultados desse programa. 0, nada de casa popular, 0, alguma coisa de criança alfabetizada. Vocês criariam aplicativos que ajudariam o governo na transparência, na eficiência, na eficácia e na efetividade. Eu sou marinheiro, eu sou brasileiro, eu sou marinheiro, eu sou marinheiro.